Atenção, Eu tá fechei indo. tudo e está aparecendo. Olá! Já estamos ao vivo. Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Hoje nós temos um novo assunto. Hoje a gente vai falar de planejamento financeiro e sucessório. E a gente está aqui com duas convidadas, com a Aline Guedes, que é professora, né? Tem um perfil mais de educadora, e eu vou deixar cada uma delas se apresentar um pouquinho, vai ser mais fácil. E com a Tatiane Nicoletti, que é planejadora financeira. Então, Aline, apresenta um pouquinho o que você faz e aí depois a gente vai cruzando. Vamos por ordem alfabética. Tá bom, obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Aline Guedes, trabalho como professora universitária na UERJ, no Departamento de Matemática Aplicada. Eu tenho mestrado e doutorado em Matemática Aplicada e há uns 2 anos para cá eu estou trabalhando também com educação financeira. Então, por conta disso, eu comecei uma formação em finanças pessoais e investimentos, porque inicialmente eu comecei um trabalho na universidade, né, com um grupo de pesquisa de educação financeira, e o meu objetivo agora é levar a educação financeira além dos muros da universidade, né? Então, eu estou divulgando isso nas redes sociais, fazendo atendimentos, para levar a educação financeira de uma forma leve, descontraída, mas bem prática, né? E voltada para o dia a dia de todo mundo. Então, tentar disseminar isso de uma forma mais clara possível, para a gente conseguir implementar no dia a dia dessas pessoas como um todo. Bem-vinda. Obrigada. Tati, se apresenta então. Apresento. Olá, boa tarde. Acho que, primeiramente, eu agradeço o convite. Vou me apresentar um pouquinho e talvez falar um pouquinho sobre o conceito de planejamento financeiro, né, e a importância dele. E aí eu acho que aí ao longo do tempo, no bate-papo, a gente vai fazendo umas trocas, enfim, e vai mostrando mais informações, né? Então, voltando um pouquinho, meu nome é Tatiane Nicoletti, eu sou formada em administração, tenho um MBA em gestão de negócios, eu tenho experiência no mercado financeiro há 13 anos, sendo que de 3 anos para cá eu comecei a trabalhar com planejamento financeiro, depois que eu tirei minha certificação pela Planejar, e hoje eu trabalho com isso, gosto muito, gostei muito da minha decisão, muito gratificante de ver meu trabalho hoje, estou muito feliz com isso, né? Eu sei que o tema planejamento financeiro é um tema que vem sendo abordado mais agora do que antes, né? Ele era completamente desconhecido e de um tempo para cá as pessoas começaram a se preocupar mais com isso, né? Até por conta de inúmeras situações que a gente vive aqui no nosso país, isso passou a ser um tema bastante importante. A gente já se organiza financeiramente, não financeiramente, a gente se organiza para os eventos do nosso cotidiano, naturalmente, né? A gente organiza a nossa rotina diária, quem vai ficar com o filho, quem vai fazer o almoço, que horas é a minha reunião, que horas eu volto do trabalho. A gente organiza ali nossas programações de lazer para o final de semana. A gente planeja quando que a gente quer casar, quando que a gente vai começar a ter filhos e quantos filhos a gente vai querer ter. A gente planeja nossas viagens de férias, enfim. Tudo a gente planeja, tudo que tange ali o nosso dia a dia, a gente faz planejamento. Mas quando se trata de dinheiro, eu acho que esse assunto fica um pouquinho mais de lado. E fica mais de lado por diversos motivos, né? Primeiro, acho que a falta de tempo. Cada vez mais as pessoas têm menos tempo de fazer as coisas, né? Também porque tem gente que não gosta de falar de dinheiro, essa é a verdade. Assim, é um assunto chato, não gosta de falar. Às vezes também por falta de propósito, não sabe o que fazer com o dinheiro, então por que dar prioridade para isso, né? E às vezes a dificuldade mesmo em saber lidar com ele. Não tem conhecimento, não tem confiança para fazer as aplicações, esse tipo de coisa. Então, a gente acaba deixando de lado, né? E o planejamento financeiro nada mais é do que você ajustar
os seus objetivos de vida, sejam eles ali de curto, médio e longo prazos, para qual forma que você se relaciona com o dinheiro no dia a dia. E não passa só por isso, ele passa também por você se atentar aos riscos que podem trazer impactos para sua família, ele passa por você escolher a melhor forma de se aposentar, a melhor forma de traçar ali seu planejamento financeiro, a melhor e menos onerosa forma de você transmitir seu patrimônio para os seus herdeiros, aí vem a parte ali de planejamento de sucessão, passa pelas escolhas dos seus investimentos, enfim, passa por tudo que diz respeito ali à nossa vida financeira, né? Eu acho que fica mais fácil quando a gente faz uma analogia, por exemplo, com um plano de voo, né? O piloto, ele sabe exatamente de onde ele deve partir e aonde ele deve chegar. Então, ali, ele já calcula quanto de combustível ele vai precisar, ele vai ver qual vai ser a velocidade, qual a atitude que ele vai precisar ter durante o percurso, quais são as opções de pouso dele, enfim, tudo pertinente à estratégia dele de plano de voo para chegar no lugar, ele vai fazer. No planejamento financeiro, eu acho que é a mesma coisa. A partir ali de levantamento das suas informações financeiras, de todo o seu contexto financeiro, você traça ali seu ponto de partida, né, que é o seu diagnóstico, a sua fotografia atual, e a partir dali você traça o seu plano de ação para que você chegue no seu objetivo, que é o ponto de chegada ali do piloto, né? Então, acho Tati, que posso te dar uma interrompida? Pode. Eu acho interessante que o que você está falando e já está entrando assim bastante no dia a dia do teu trabalho e eu queria dar um passinho antes, né? Para a gente, o Justa Causa, a gente, claro, que é aberto a todos os públicos, né? E a gente tem vários fãs aí, super fãs, e gente que está sempre nos seguindo. Estou vendo aqui um monte de gente que colegas e amigos que estão até já online aqui nos assistindo. Mas o que também sempre motiva o nosso trabalho. Mas o nosso foco tem sido, foi criar um programa para falar de direito e falar de aspectos ligados ao direito, né? Tudo que gira no entorno, com foco na vida das mulheres, né? É por isso que a gente falou Justa Causa Direito com elas. Sim. E eu queria fazer uma pergunta tanto para você quanto para a Aline, é o seguinte, meninas, vocês entendem, na experiência de vocês, que nós, mulheres, temos mais dificuldade de lidar com o dinheiro e fazer um planejamento financeiro do que os homens? Vai falar? Eu ia falar. Eu ia fazer. Antes de eu falar do que você perguntou, Cândida, fazer só um gancho com o que a Tatiane colocou. O porquê há tão grande dificuldade com o planejamento financeiro, né? Começa, acho que bem antes que a gente não foi ensinado a cuidar do dinheiro. Ponto. Né? Eu sou professora, já fui professora da escola básica, hoje eu sou da universidade. Quantos anos uma pessoa dedica ao estudo? Na escola, são 12 anos, né? 9 no ensino fundamental, 1, fundamental 2, depois 3 no médio, então são 12 anos. 4 ou 6, né? 5, entre 4 e um pouco mais de faculdade, depois mestrado, doutorado, se você for para uma área acadêmica. Em que momento você estudou sobre dinheiro? Sobre comportamento financeiro? Nunca. Né? Nunca. A única coisa que talvez a gente tenha pensado, alguém falou para a gente acho que você tem que gastar menos do que ganha. Não, ainda tem um anexo, né? Quando a gente fala de menina, ainda se acha que a cabeça da mulher não é tão matemática, né? Exatamente. É a prova do contrário, né? Juntando a isso, ainda tem aquele estigma que a mulher, né, em geral, não se dá bem com a área exata. Obviamente, com isso, não vai conseguir cuidar do seu dinheiro. E aí vai fazendo uma bola de neve. Né? Então, eu não sei, então, de repente, meu pai cuida, depois tomara que eu case com alguém inteligente, porque essa pessoa vai conseguir cuidar das nossas finanças, e assim vai indo, né? Então, quando, de repente, você, mulher, no caso, né, eu, que sou da área de matemática,
me apodero disso e falo, não, eu quero fazer mestrado e doutorado em matemática porque sim, porque eu gosto e porque eu tenho aptidão. E, além disso, vai além, porque nem na faculdade de matemática, nem no mestrado e doutorado, não era trabalhado esse tipo de conteúdo. Na verdade, não é. Né? E por que eu fui buscar uma formação extra? Porque não é trabalhado em lugar nenhum. A partir de agora, em 2020, é que vai ser implementada a educação financeira nas escolas. Tá? Mas isso é um papo para depois. Mas, então, retomando, né, essa trajetória toda, eu, como professora, primeiro já tenho aquele estigma, não, matemática não é para mim. Como todo mundo atrela a matemática ao cuidar do dinheiro, aí que não é mesmo para mim, né? Porque se eu não sei matemática, muito menos saberei cuidar do meu dinheiro. E as duas são falácias, né? Você pode tanto primeiro aprender matemática, sim, né? E é outra questão, e além de aprender a cuidar do seu dinheiro, sabe? Então, é uma questão que é estudar, é comportamental, é treinável, e a gente primeiro tem que tirar essa chavinha, né? Eu não posso. Então, a gente está aqui para isso, para divulgar que sim, você pode. Sim, nós podemos. Entendeu? Eu queria aproveitar que a Cândida fez esse questionamento até para lembrar que isso é muito, ocorre, eu acho, muito em decorrência do nosso histórico até legislativo, porque muito recentemente, até 1962, uma mulher não tinha direito nem a ter um CPF, não tinha direito a gerir os seus bens, não tinha direito a receber herança, tudo isso... Quem geria todo o patrimônio, toda a vida dela era o pai ou o marido. Então, 1962, né, gente? Assim, é o ano que a minha mãe nasceu. É muito recente. Né? Ontem, praticamente, né? Então, E no âmbito de casamento, na verdade, a liberdade total só vem em 77, com o Estatuto da Mulher Casada. Exatamente. E isso permanece... Eu trabalho praticamente... 90% do tempo com direito de família, e eu vejo que essa cultura permanece ainda na maioria das famílias, especialmente onde a mulher não tem uma profissão muito bem estabelecida ainda, isso permanece. Quem faz toda a gestão dos recursos, do patrimônio do casal, é o homem. Isso vem mudando um pouco, né? A gente ainda está muito aquém no mundo. Ainda 60% ali do patrimônio. Fala mais perto do microfone, para estar um pouco... Tá baixinho. Tá melhor? Melhorou? Então, eu estava falando que, apesar de já ter melhorado bastante, a gente está muito aquém ainda, né? Porque 60% das mulheres, elas destinam para o companheiro ali o controle do orçamento financeiro e do planejamento financeiro. No Brasil, ainda 33%, é uma fatia de 33% que faz isso, mas no mundo a gente ainda está bastante aquém ainda. E muito pelo que a Aline falou, a gente nunca teve educação financeira mesmo, né? Então, isso é cultural. A gente veio de uma época onde... de uma fase de inflacionária muito grande há uns anos atrás. Então, as pessoas iam no mercado, compravam um monte de coisa, porque o preço ia subir a qualquer momento. Então, esse consumismo... Fala mais perto de novo, Tati. Nada? Tá. Feedback aqui da tua voz. Vê se melhorou. Melhor. Tá. Então, as pessoas elas vêm com essa cultura de consumir mesmo, né? Os preços iam subir a qualquer momento, as pessoas iam no mercado, compravam as coisas, as crianças viam os seus pais fazendo isso. E eles nunca ensinaram, né? Nunca ensinaram o valor do dinheiro, até porque eles não tinham naquela ocasião. Isso vem mudando, sim. Eu vejo hoje que as mulheres elas têm mais preocupação até por conta dos filhos, né? Eu quero dar a melhor educação para o meu filho, eu quero que ele se forme, né? Coisas que antes a gente não via, não ouvia. E hoje a gente já é mais comum ouvir isso, né? Eu acredito também porque, desculpa te interromper, mas assim, porque hoje em dia, eu não estou com o percentual aqui, mas existe um percentual muito grande de mulheres que são responsáveis pela família, né? Sim. Tem isso também, cada vez mais. E tem famílias, inclusive, que a mulher encabeça ali a parte de orçamento toda. Diferente de antigamente. Antes o homem era o principal provedor ali da casa, e hoje não. Essa história está mudando um pouco. Ou seja, a mulher é multitarefa. Ela cuida de filho, ela cuida da casa,
ela coloca, ela provém, né, para a família, e isso está mudando um pouco. Mas é isso. Você Mas tem uma... ainda assim... Desculpa, deixa eu voltar um pouquinho. Tá. Eu acho que a gente tem alguns problemas aí, concordo com a Samira, quando a gente tem um quê histórico, né? Mas a mulher costuma também ter uma coisa mais romântica e acha que discutir dinheiro, discutir regime de casamento, você está ali dando um passo de que vai desconfiar de que eu estou com interesse financeiro. E o momento correto para você estabelecer as regras do jogo, porque casamento, além de, obviamente, ser uma relação amorosa e tudo mais, só te interromper, Vivi, é um contrato civil, né? Para não ficar machista, não só achar para os dois lados, a mulher pros dois interesse, mas lados. também a mulher falar alguma coisa quando a mulher tem uma situação mais privilegiada. Sim. Ela fala, meu Deus, será que ele vai achar que eu tô pensando que ele está interessado no meu dinheiro? Tem um pudor com relação à grana, né? Tem um pudor. E os casais, acho que em geral, né? E aí já se fala de patrimônio quando chega no divórcio, né? E um momento mais adequado para isso talvez já tivesse na escolha do regime. Hoje, o regime tradicional mudou em 77, é o de comunhão parcial, né? Então, a mulher, os cônjuges têm direito, né? E é uma faca de dois gumes, né? Tanto para um quanto para outro. Ao patrimônio amealhado, tem meação sobre o patrimônio que foi juntado durante aquela relação, seja ela uma união estável, seja um casamento, não faz diferença, né? Mas existe a opção de você escolher regimes diferenciados, separação de bens ou comunhão universal, que não costuma ser, salvo alguma situação fática muito específica, não costuma ser o mais aconselhável. Mas até para a própria mulher, a separação de bens, às vezes parece que é coisa só de gente rica, né? Que faz separação de bens para ter certeza que vai manter o patrimônio familiar, enquanto que é um instrumento, muitas vezes, até de tutela, de proteção para alguém que é empresária, por exemplo, e que não impede que, ao longo daquela convivência marital, vocês escolham que bens vocês querem que efetivamente sejam comprados pelos dois e em que proporção. Né? Então, a gente ainda tem um pouco essa coisa de discutir dinheiro, de discutir regime de casamento, que eu acho que é um tabu que precisa ser quebrado, né? Sim, entrando até nesse método de discutir, né? De conversar sobre dinheiro, eu fiz umas enquetes lá no meu Instagram, e eles ou só conversam com o marido, ou não conversam. Né? Não se conversa com as pessoas, com amigos sobre dinheiro. Ou se você está devendo. Né? Porque se você está devendo, aí você pode falar. Mas se você está em crescimento, por exemplo, né, de patrimônio, se você está junto, aí é um tabu. Não, mas aí eu não posso falar sobre dinheiro porque, né? Como assim eu vou falar? Então, quando a gente não pode nem comentar sobre porque acha que vai estar indo além do outro, você trava qualquer crescimento pessoal em relação a isso. Você não pode, a gente não fala. No máximo, se você tiver algum problema, aí você pede ajuda. Se for para falar alguma coisa positiva do dinheiro, as pessoas têm vergonha, têm tabu, né? Então, isso trava. É interessante, né? As pessoas falam das maiores intimidades, né? Mas dinheiro ninguém fala. É tão interessante. Você fala intimidades, o pessoal fala intimidades até sexuais, né? Na roda de amigos, mas dinheiro, como você falou, é um tabu absurdo. Eu não gosto de falar. E aí, se isso trava na conversa, trava no seu consciente também. A sua mente é travada, você parece que é tudo escuso, né? É um erro, é um pecado. Dinheiro é pecado, então eu não posso, eu tenho que comprar escondido, eu tenho que me endividar escondido, se eu crescer, nossa, né? Então, ou então você arruma aquele teu nichozinho muito igual a você, né? E a gente tem que quebrar isso, né? Porque a gente só vai conseguir levar esse pensamento financeiro além quando a gente sair desse senso comum, né? Que é errado falar sobre dinheiro. E essa trava, assim, muitas vezes em determinadas relações você vai conjugando, né? Eu não quis falar sobre regime porque eu tenho, né, esse pudor. Eu não vou falar sobre dinheiro, eu vou deixar que meu marido, meu companheiro, né, toque essa parte, e aí a relação começa a ficar ruim. E aí, quando a relação começa a ficar ruim, muitas vezes essa é uma ferramenta até, e a Samira tem
vários exemplos no dia a dia dela disso, de violência doméstica, inclusive. Uma das facetas da violência doméstica é essa, né? O que eu ia comentar agora é isso também. Eu não vejo isso somente como um pudor da mulher, que ela possa, um obstáculo que ela possa ultrapassar sozinha. Porque também quando a mulher, ainda durante a relação, procura se informar sobre regime de bens, ou enfim, sobre qualquer outra coisa, e se coloca diante do companheiro para falar sobre isso, muitas vezes a primeira coisa que vem é uma ameaça de divórcio. Porque não é admitido que aquela mulher fale sobre dinheiro, porque ela passa a ser vista como interesseira, como alguém que está se preparando para dar um golpe, ou qualquer outra coisa assim. E aí ela se afasta de novo do assunto, se retém de novo e não fala. Mas, e inclusive quando elas procuram advogado e advogada, muitas vezes é no sentido assim, mas a doutora não me leve a mal, eu só quero saber isso por causa dos meus filhos. Ela mesma. Ela se culpa, né? Ela vem com essa culpa e com essa autodefesa. Né? Dinheiro é uma coisa como se fosse assim meio suja, né? Mas entre homens não é. Não é. Mas entre homens não é. Eles falam sobre dinheiro entre eles. E, inclusive, falam com as mulheres. Mas para a gente é visto como algo errado, porque a mulher durante muito tempo, valia dinheiro, né? Tinha um dote que o pai pagava ao marido quando ele comprava a mulher. Um dos regimes de bens, inclusive, que a gente tinha antes desses que a gente tem agora, era o regime dotal, que era esse. O marido podia escolher esse regime de bens. Então, para a gente falar sobre isso é muito errado. E eu acho que mesmo as mulheres que tentam... É estrutural, né? É uma questão cultural e estrutural mesmo. Muito, exato. E mesmo as mulheres que tentam e se informam, muitas vezes acabam lidando com uma separação, em decorrência deste assunto ter surgido no casamento. Que é lamentável. Uma vez eu escutei de uma senhora, uma geração anterior à minha, ela deve hoje regular com a minha mãe, que até está assistindo aqui, estou feliz. E essa senhora uma vez me comentou numa festa que eu fui, ela estava dando exemplos de como ela sempre foi muito bem casada e muito feliz no casamento dela. E ela falou a seguinte frase para mim, que eu me lembro que achei muito interessante: eu nunca sequer fui a um banco. Imagina. Nunca precisei ir ao banco. Achei tão interessante. Como tipo assim, olha que luxo. Oh, que sorte que ela deu, né? Porque ela deu muita sorte. Ela tive escolheu bem, escolheu certo, né? Abaixo o meu áudio. Melhorou, gente? O meu áudio já tive um feedback de que estava baixo. Tá bom. Ele escolheu bem, mas... Eu tive uma cliente uma certa vez que o ex-companheiro dela eles durante todo o casamento viveram juntos 45 anos e construíram um patrimônio gigantesco. Ele, inclusive, passou num concurso para um cartório, virou dono de cartório, enfim, tinham realmente muito dinheiro. E quando eles separaram, ela ficou com nada. Absolutamente nada. Quando ela me procurou, já fazia 10 anos que eles tinham separado, ela uma senhorinha, bem velhinha, morava num apartamento alugado, e ele era praticamente o dono da cidadezinha lá onde eles moravam. E aí ela disse, eu nunca tive coragem de tentar saber isso antes. Aí, claro, eu expliquei muitas coisas, algumas coisas ainda poderiam ser feitas, mas a maioria não mais. E ela viveu a vida inteira naquela situação e terminou sem nada. Não, e muitas vezes até, mesmo quando a mulher é profissionalmente ativa, eu tive um caso, por exemplo, também são 45 anos de casamento, os dois são empresários, são atuantes, têm, né, autonomia profissional e tal, casaram-se pelo regime de separação de bens, talvez um pouco por causa dessa falta de planejamento financeiro, né? Os bens ao longo da vida foram comprados todos em nome dele, porque, né, ela saiu sem nada. Sem nada. E aí eu queria ouvir um pouquinho das meninas justamente isso. Como é que você se protege, né, ao longo do casamento, não que seja uma batalha, né? Eu sou casada há 14 anos, a Aline também é casada há um tempão, que eu sei, né? Mas para que você não tenha isso como uma trava da relação, quer dizer, você continua casada porque aquela é uma relação que funciona para vocês dois, não porque se você está casada, não estiver mais casada, você vai ter uma perda financeira, né?
Como é que você se programa para evitar que isso aconteça, que essa seja uma trava, né? Eu já tenho uma dica pessoal, não sei se vocês duas concordam, é abolir conta conjunta. Você ia falar, Gabi, eu sabia que ia falar. É abolir conta conjunta, porque não toca cartãozinho, não sabe o que você está comprando. Eu acho o seguinte, como é que se organiza? Protege, eu acho que talvez é uma palavra, né, que... Mas, assim, eu acho que talvez a gente podia mudar a palavra protege, agora como é que você se organiza, né? E a gente está falando alguma coisa, assim, porque realmente, como a Viviane falou, no momento de uma separação, de uma ruptura, os ânimos estão acirrados, sempre é um momento de muito sofrimento, né? E aí atravessa todas as inseguranças que os cônjuges têm, né? Que eu não vou também querer colocar simplesmente, porque eu também conheço vários casamentos que foram desfeitos e que, ao contrário, que era a mulher que, na verdade, tinha a situação econômica melhor, eu conheço. Não é normalmente a regra, mas tem. Então, assim, como é que a gente se organiza para que isso não seja um problema tão grande no momento de eventual rompimento, né, desse casal? Eu acho assim, eu acho que o combinado não sai caro, né? Então, desde o início você já tem um combinado, você já tem ali o orçamento definido, aí fica melhor de se trabalhar. Então, imagina um casal, os dois independentes financeiramente, né? Um não precisa do outro. Poxa, então nós vamos ser 50% ali responsáveis pelas finanças de casa? Vamos. Tati, de novo, traz teu fone mais para perto. Melhorou? Melhorou? Não. Não? E agora? Para mim tá bem. E agora? Melhorou. Melhorou? Tá, vou botar aqui, galera. Então, como eu estava falando, o combinado não sai caro. Bom, como é que a gente vai fazer com as finanças de casa? Vão ser divididas? Vão ser divididas. Legal. Que tal abrir uma conta conjunta para a gente justamente colocar o dinheiro das contas de casa, fazer uma reserva para as nossas viagens, fazer reserva para os nossos filhos em conjunto? Eu acho que isso dá super certo. Além disso, cada um com a sua conta. Assim, eu acho que essa é a melhor forma de se organizar, porque assim, a mulher ela vai ter interesse em saber, né, o que está acontecendo com o dinheiro dela, vai buscar mais formas de investir, porque ela tem o dela, tem lá um dinheiro para cuidar, ao invés de deixar tudo na mão do marido, porque na mão do marido, do companheiro, é mais fácil, ela vai sendo levada para as outras tarefas que ela tem no dia a dia, os filhos, o trabalho, a casa, e acaba deixando de lado ali o assunto dinheiro, né? E aí torna aquela dependência, né? A gente tem dinheiro para fazer isso? A gente tem dinheiro para fazer aquilo? Enfim, eu acho que uma conta conjunta para organizar as coisas de casa e as contas ali separadas individualmente, cada um com o seu, traz mais privacidade. Eu acho que traz mais também a motivação de entender o dinheiro, até de estabelecer ali objetivos de vida, né, propósitos, se organizar financeiramente para que consiga realizar os sonhos que se tem ali ao longo da vida, enfim, do que destinar tudo numa conta só. Embora muita gente hoje faça isso, tá? E consiga conviver bem com isso. Mas aí realmente é o tipo de casal que os dois trabalhem para que isso aconteça da melhor forma possível. Né? Então, eu acho que eu acrescento na fala da Tati a parte da educação, né? Como sempre, vou puxar a sardinha para mim. Eu acho que vocês, mulheres, nós mulheres, precisamos tomar rédea do nosso dinheiro, sabe? Então, assim, tem muito curso gratuito para finanças pessoais, para investimentos, tudo online, muitos gratuitos, você não vai precisar pagar inicialmente, né? Depois, se você quiser se especializar e ir a fundo, mas as finanças básicas, como montar um orçamento, como a taxa de juros, quais são os investimentos da renda fixa que existe, da renda variável, porque, pelo menos o mínimo, mesmo que você precise, né, de um auxílio, né, de ter alguém te acompanhando, mas você precisa saber o que está acontecendo, porque às vezes seu marido conversa com você, você não sabe, né, nem o que é taxa Selic, o que é um CDB, o que significa isso. Então, quando você tem o conhecimento, você consegue ser menos enganada, assim, menos passada para trás, ou poder dar opinião.
né? E não ser taxada, sei lá, de burra ou de, né, de desconhecer mesmo o conteúdo, sabe? Então, quando você se empodera do conteúdo, minimamente que seja, você tem voz na conversa, sabe? Então, eu acredito que a gente tem que fazer essa apologia ao estudo, né? Porque as pessoas podem pensar assim, acabei minha faculdade, eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz especialização, já trabalho 20 anos na minha área, qualquer que seja essa área. Eu quero ressaltar aqui que a educação financeira não é para matemáticos. É claro que quando você tem a matemática, né, no meu caso eu tenho a matemática, eu utilizo a matemática financeira como pano de fundo para fazer as contas. Mas você tem calculadoras prontas, como a calculadora do cidadão do Banco Central, que faz tudo para você. Então, eu sei o que está por trás, mas você não precisa se você não sabe matemática. Basta você preencher os campos e saber fazer o mínimo de simulação, entende? Então, para mim, o empoderamento vem pelo estudo sempre. Você formada, não tem idade, até porque a gente está por trás das câmeras, é educação à distância, né? E, então, é você se empoderar sim, e você pode sim, sabe? É você sozinha no seu tempo, a educação à distância te dá essa permissão. E são cursos curtos, né? Tem de 10 horas, de 20, sobre um certo tema, sobre como usar, enfim, qualquer coisa. Aline, Hoje em depois dia... até você pode dar algumas sugestões e a gente colocar na nossa página. Sim. Algumas... Eu sempre tento colocar e eu acho que é muito importante. E quando você tomar o gostinho e fizer o primeiro e falar assim, eu entendi, acho que eu posso fazer o próximo, né? Então você vai se sentindo, sabe? Você começa a tomar gosto por você mesmo, você se sente poderosa, fala, caramba, eu sei o que é uma taxa Selic, eu sei escolher. É claro que um consultor vai te dar muito mais respaldo de fazer uma carteira de investimentos. Eu não estou aqui falando que você vai virar um investidor nato, não é isso, né? Você vai precisar de um consultor para montar a carteira de acordo com os seus planos, mas você precisa pelo menos saber o que o consultor está falando, o que o seu marido está falando, o que você viu no jornal, saber ler uma revista, né? E eu não enxergava isso há muito tempo. De repente, eu vi o quão necessário é, mesmo eu não tendo feito economia, por exemplo, né? Ou não tendo feito uma carreira sólida em finanças. Então, eu acho que a educação financeira veio para isso, para tirar a venda da gente, sabe? Com certeza. E tirar que a gente pode sim. Eu queria agora fazer uma provocação, até para a gente dar um tom aí, talvez um pouco mais pessoal aí para esse programa de hoje, até porque a gente tem dado assim, procurado assim, ser bastante próxima das pessoas aí que estão nos assistindo, então a gente sempre conta um pouquinho, né, de por que a gente está fazendo as coisas, enfim. E aí, vou falar para a Tati, depois a Aline fala também. Eu sei que você tem uma história aí bem interessante, que você foi mãe muito cedo. A Gigi me contou que você foi mãe muito cedo. E aí teve toda uma batalha e uma história super bonita que eu soube através da Viviane. E eu queria que você contasse um pouquinho, se você quiser contar, e assim, aonde que isso te motivou até a ter esse rumo que você tem hoje, está dando esses conselhos. Então, você contar um pouquinho da tua história, né? E como é que você chegou aí, Tatiane? Vamos lá. Eu realmente fui mãe muito cedo, né? Eu fiquei grávida aos 16 anos, aos 17 anos eu tive a minha filha, hoje eu tenho 40, ela está com 22, já é praticamente uma adulta. E hoje está tudo bem, mas eu passei por muitas situações ali desafiadoras, né? Eu estava conversando com a Vivi outro dia e com a Aline, meu principal objetivo era sair de casa. Eu não tinha um relacionamento bom com a minha mãe e eu queria sair de casa. Era esse meu principal objetivo. E eu conheci o meu namorado na época, que era o pai da minha filha, né? Eu saí de casa, fui morar com ele, fiquei grávida, eu tinha 5 meses de namoro, meu primeiro namorado. Enfim, eu me vi aí eu fiquei feliz de ter saído de casa, mas acabei entrando num relacionamento onde era super possessivo, ou seja, a liberdade que eu buscava, eu de fato não encontrei, né? A gente foi morar fora, a gente ficou lá um tempo, e ele sempre foi muito possessivo mesmo, ele era o dono da razão, era ele que decidia tudo, e eu não tinha voz ativa no relacionamento, eu poderia até falar, mas entrava no ouvido, saía pelo outro, e sempre foi assim, e ele usava aquela situação porque ele sabia que na cabeça dele eu não tinha saído, a gente estava num outro país, a gente morava nos Estados Unidos, a gente
eu estava longe da minha família, eu estava longe dos seus amigos, e ele se aproveitou para ser o dono ali da situação, né? E algum tempo depois a gente voltou para o Brasil. Eu sou do Rio, mas a gente não voltou para o Rio, a gente voltou para Salvador, na verdade. E o pai dele tinha conseguido um emprego para ele lá. E aí sim, aí eu retomei a minha vida, né? Porque eu já estava falando a minha língua, eu já estava mais próxima da minha família, eu já tinha amizades, eu queria a minha vida, a minha independência, aquilo que eu deixei parado durante 4, 5 anos, né? E fui estudar, entrei para a faculdade, ele não gostava, isso gerava muitas brigas em casa, ele não queria que eu estudasse, ele queria que eu ficasse em casa cuidando da nossa filha, e a gente brigava muito por causa disso. Eu comecei a me inteirar bastante na faculdade, eu estudava bastante, e eu era chamada para fazer os eventos da turma, e eu adorava, porque eu tinha minha vida de volta, né? Eu tinha uma vida que há 6 anos eu não tinha com ele. Eu nunca tive, porque quando eu saí de casa eu era praticamente uma menina, né? Então, eu me sentia independente, não financeiramente, né? Porque eu não trabalhava, mas independente de fazer as coisas que eu gostava. E isso sempre incomodou muito ele, até que não deu certo. E eu decidi me separar, né? E isso para ele foi um choque muito grande, porque ele nunca esperou que eu fosse me separar dele. Depois de muita confusão, ele aceitou, mas ele dizia que eu não ia sair de casa sem a minha filha, porque eu não tinha estrutura financeira. Eu era muito nova, na época eu tinha 21, 22 anos, eu também não sabia quais eram os meus direitos, né? Poxa, será que eu não posso me separar porque eu ainda não tenho renda? Quais são os meus direitos? Eu não sabia, eu simplesmente queria sair, eu saí, independente de qualquer coisa, levei, tudo bem. Eu tive uma atitude que na época não foi correta, hoje eu vejo, mas a maturidade vem aí para isso, né? Mas eu acabei fazendo, mas eu fiz com muito medo, porque para você ver, da época que eu disse para ele que eu queria me separar até eu de fato me separar, levou mais de 1 ano. Aquela tortura em casa de que eu não ia sair com a minha filha, que eu não tinha estrutura financeira, que eu não tinha responsabilidade, que eu não era nada. Ele me jogava para baixo, né? Ele sempre foi assim, ele sempre me jogou para baixo. E tudo bem, a gente conseguiu, eu voltei para o Rio. Quando eu voltei para o Rio, realmente as coisas melhoraram, eu comecei a trabalhar numa instituição financeira. Aí assim eu consegui me formar, eu tirei minhas certificações e eu fui, ao longo do tempo, me tornando independente financeiramente. Isso para mim, é motivo de muito orgulho, porque eu saí de uma situação que, quem olha, eu não imaginava que fosse sair dali, né? E hoje eu vejo, ainda não estou ali onde eu quero. Eu falei para a Viviane e para a Aline que, assim, entre ser independente financeiramente e ter liberdade financeira são 2 coisas distintas, né? Então, hoje eu tenho liberdade financeira de fazer o que eu quiser. Eu posso fazer uma viagem, posso comprar uma roupa, posso, sei lá. Mas, tipo, ser independente financeira eu não sou, mas estou no caminho para isso, né? E hoje eu não dependo de nada e nem de ninguém na minha vida. Foi tudo, eu conquistei as coisas com muito trabalho, com muito suor, muito custo, e eu tive que me desgarrar dele para que eu conseguisse estar aqui hoje. Assim, porque se hoje eu tivesse ainda com ele, com certeza minha vida seria diferente. Eu estaria ali no outro caminho. Samira está só se reconhecendo ali, ó. Tô aqui assim, né? Eu preciso falar porque eu me identifiquei muito, muito com a tua história. Tati, nós tivemos uma caminhada muito parecida. Eu também fui mãe muito cedo, também hoje enxergo que a minha decisão de buscar alguém, de acabar engravidando foi
uma escolha, apesar de inconsciente, mas foi porque eu queria sair de casa, eu queria também, sabe? Eu sonhava com isso, com ter a minha liberdade, porque eu não tinha, eu fui uma criada muito, né? Então, e não deu certo. Pela mesma coisa, caí num relacionamento extremamente abusivo, onde eu precisei parar de estudar, e eu já era uma pessoa que estava lá com meus 17 anos, terminando o primeiro ano de faculdade, e já trabalhava e tudo, e de repente eu tive que parar tudo e voltei a estudar só com 25 anos, me formei com 30, e aí foi que eu consegui começar a viver, sabe? E só que eu demorei um pouco mais, eu só me separei já com 10 anos de casada, e aí eu consegui me separar, mas foi assim, exatamente a mesma sensação que tu tinha, dependia economicamente dele para tudo, porque não tinha, e ele era uma pessoa que tinha uma posição muito boa, então nós tínhamos um padrão de vida legal, e os meus filhos também tinham, então eu também não podia sair disso sem nada, e eu não tinha nada, sabe? Pessoa sem nenhuma... Quando eu lembro, assim, eu até me espanto um pouco, porque eu realmente não tinha... Não chegava uma luz no fim do túnel, sabe? Então, como tu colocaste, não alcancei tudo o que eu queria ainda, obviamente não, está muito longe, distante disso, mas estar hoje me desenvolvendo profissionalmente, tendo controle e independência das minhas finanças, da minha vida financeira toda, é algo que que nem há 10 anos atrás nem passava pela minha cabeça. E aí que eu vejo o quanto esses relacionamentos fazem isso realmente com a gente, né? E se conosco foi assim, então imagina mulheres que não tiveram essa possibilidade de estudar e de crescer e enxergar que isso estava errado, né? Verdade, assim, essa história é bem parecida com a minha mesmo, assim. Eu acho que só muda mais ou menos as datas e tal, mas é exatamente a mesma coisa. Eu saí de casa justamente por isso, eu queria minha liberdade. Eu achava que saindo de casa eu ia ter liberdade de fazer o que eu quisesse da minha vida. Engano meu. Antes eu tivesse ficado em casa, né? Mas enfim, a vida veio aí para nos ensinar. E assim, eu tive forças de vontade, você teve forças de vontade de sair daquela situação. Mas tem muitas mulheres que não têm, né? Que ainda se sentem muito inseguras, que não têm condições mesmo, não têm ajuda para isso. Às vezes falta ajuda, falta uma pessoa ali para direcionar, olha, como é que você está, como é que pode fazer, de repente fazer um planejamento, se organizar para que dê um passo à frente em algum prazo, né? Em algum determinado prazo. Às vezes, de fato, não dá, vamos esperar, mas não dá agora, mas vamos nos organizar para que você faça, né? Então, é isso. Acho que existem ainda muitas mulheres nessa situação, esperando ali alguma luz aparecer e sair e mudar de vida. Mas falta conhecimento, falta coragem, muita coragem, porque tem que ter muita coragem, né? De você deixar ali a sua estabilidade, né? Você tem uma vida estável. Eu tinha uma vida estável, eu tinha uma vida tranquila. Eu quis deixar isso tudo para trás porque eu passei a querer me enxergar, né? E né? Eu faço isso para o meu marido, eu faço isso para minha filha e para mim. O que eu estou fazendo? Não estou fazendo nada para mim. E o tempo passa, né? E quando você vê, e aí, o que eu fiz na minha vida, né? Então é isso. Essa aí a minha história de vida é muito parecida com a sua. E é isso, assim, gente. Por isso que falo quando empoderamento feminino, querer fazer, vamos lá, tipo, dá para fazer, assim, eu sei que dá, né? É claro que cada um tem um grau de dificuldade diferente, né? Fácil, então então vamos lá agora. Não é assim, mas a gente precisa estudar ali as possibilidades, né? Traçar ali um caminho e seguir esse caminho. Um dos nossos objetivos, inclusive aqui nessa nossa iniciativa do Justa Causa, exatamente está trazendo e compartilhando não só conhecimento, né, técnico, jurídico, mas também experiências assim motivadoras, né? Porque cada uma de nós aqui tem uma história e assim, eu acho que talvez seja
das coisas mais bacanas, né, desse projeto, que me motivou quando eu comecei com a Vivi, com a Samira, foi exatamente a gente estar ajudando, né, e motivando, porque, como você falou, Tati e a Samira também, não é fácil, não é fácil. E tem que ter aquilo que você também falou, coragem, né? Porque você romper e aquela coisa, o ser humano tem por si, né, da natureza do ser humano, né, permanecer assim exatamente o que a gente chama da bendita da zona de conforto, né? A gente se sente confortável no mesmo lugar do sofá, a gente se sente confortável no mesmo restaurante, a gente se sente confortável no mesmo lugar à mesa. A gente tem isso, né? A gente fazer mudanças, às vezes as menores que sejam, elas requerem assim, um esforço maior. E quando a gente tem filho, né, eu penso que isso implica em muita coisa. Eu acho que, número um, a gente se preocupa, né, imensamente, porque eu digo uma coisa e a gente sozinha, né, dá um jeito, vai para qualquer canto, faz qualquer coisa, come qualquer coisa. Eu sempre pensei assim. Mas uma coisa é quando você tem alguém, né, que você é responsável. E tem também, eu acho que funciona de duas formas, na minha opinião. Você tem essa responsabilidade gigante que está em primeiro lugar, eu entendo, na vida das mulheres, quando elas tomam a iniciativa de romper um casamento, ou de mudar dentro da área profissional, de fazer alguma mudança grande que envolva risco, né? O filho é um fator que pesa bastante. E muitas vezes, até uma reflexão que eu faço, como é difícil a gente sair da zona de conforto, né? Às vezes também os filhos, perdão, justificam, né, que a gente talvez fique mais tempo e tal. A gente escuta mas os filhos e tal. Mas aí você, às vezes, esquece que quando você faz uma mudança dessas na sua vida e você tem uma iniciativa comum, qualquer que seja, ou mudando o rumo da tua vida afetiva, ou mudando o rumo da tua vida profissional. Eu mesma, né, já me reinventei algumas vezes na minha vida profissional e na minha vida pessoal também. E eu acredito que isso acaba sendo um ensinamento grande que a gente dá para os nossos filhos, porque, na verdade, filho a gente ensina vivendo, né? A gente ensina com exemplo, a gente ensina mostrando como a gente encarou a vida, não é mandando ele ler um livro ou muito menos a escola vai ensinar. Ele vai ver como é que foi minha mãe, como é que foi meu pai, como é que foi a minha história, o que eu vi. Eu vi uma pessoa acomodada, eu vi uma pessoa resignada, eu vi uma pessoa que foi à luta. Ah, mas foi à luta, mas não deu certo aquela vez. Poxa, mas ela... Ok, vamos lá, vamos de novo, entendeu? Então, eu acredito muito que eu queria passar essa mensagem, né? Eu fiz várias mudanças também na minha vida e que você falou, coragem, é um negócio complicado. Às vezes a gente muda por coragem, às vezes a gente muda porque a gente é empurrado para mudar, e aí a Samira conhece bem, né, que a gente tem debatido também muito a questão da violência, e eu queria até fazer uma provocação para a Samira, que eu acho que vem de encontro ao que a gente está batendo hoje aqui. Uma das formas de violência que a gente enfrenta, né, quando a gente fala de violência doméstica, é a violência patrimonial, que também é um tipo de violência, né? E aí acho que a Samira pode falar um pouquinho sobre isso, e aí, de repente, a gente pode também continuar fazendo um gancho nesse ponto. Olha só, Tati, vê se quando você está botando a mão, não está tapando um pouquinho a tua caixa de som. A Bárbara que está falando aqui. Eu estou só sendo mensageira da Bárbara, para mim eu estou ouvindo. Minha eu estou ouvindo também normal, mas... É Bárbara, você que não está ouvindo. Eu estava ouvindo baixo também. Tava baixinho. Que curioso. Vamos lá. Não ouço ela. Que coisa, gente. Nem eu. Onde é que está o teu microfone? Aqui? Aqui. Melhorou, hein? Agora melhorou. Segura assim no fio, sem segurar nele. Bom. Samira, fala, é você. Então, até uma das formas que a gente tem trabalhado bastante agora, como a Tatiana e a Aline estavam colocando, que talvez seja, eu gosto de chamar de prevenção, né? Não é nem uma proteção, mas uma prevenção à violência patrimonial, que exige que a mulher tome algumas providências ainda antes do momento quando ela decide realmente sair de casa e se separar. Porque o que consiste a violência patrimonial? Tem várias formas de ela ocorrer, na verdade. Ela está dentro das 5 formas de violência que são trazidas pela Lei Maria da Penha,
Então, é uma violência contra a mulher, assim como uma violência física, psicológica, sexual. A patrimonial também é reconhecida, inclusive internacionalmente, exatamente porque se reconhece que existe, né, na sociedade, não só na brasileira, mas no mundo inteiro, essa prática de que a gente chama de ocasionar a pobreza de gênero, que é o fato de a mulher, podendo ela viver uma condição social boa ou ruim, mas no momento em que ela deixa de ser uma mulher casada ou que tem um companheiro, ela passa a passar por muitas necessidades financeiras justamente por isso, porque ela não tem a permissão, muitas vezes, de ter o controle da própria vida financeira. E então a violência patrimonial são práticas ocorridas dentro de uma relação que podem acontecer desde coisinhas bobas, assim, como, por exemplo, a mulher às vezes trabalha e o marido também. Aí ela paga uma boa escola para o filho, dividem as coisas e tal. Mas quando ela precisa comprar alguma coisa para ela, quem de nós já não viu ou conhece alguém que faz isso? Ah, chega em casa, esconde. Ah, vi um sapato bonito, mas esconde do teu pai, porque se ele vê... E, na verdade, ela está comprando uma coisa para ela com o dinheiro dela, né? Então, esse controle do dinheiro dela é uma forma de violência patrimonial que pode chegar a níveis mais graves, como, por exemplo, destruição do patrimônio. Muitas vezes, quando acontece a separação, o homem sabe, por exemplo, que eu tenho todos os meus clientes, tudo do meu trabalho num notebook, vai lá, estraga. Isso também é uma forma de violência patrimonial. Mas o principal, que eu acho que a gente tem falado muito que as mulheres precisam se prevenir, são as fraudes. Que as fraudes que acontecem justamente durante o casamento ainda, que dizem respeito ao regime de bens que o casal escolheu, e que acontece, e que hoje a gente já tem pesquisas, por exemplo, dizendo que pelo menos o período de preparação para fraude na separação acontece 3 anos antes. Então, isso masculino, né, gente? Então, quando o homem decide que vai separar, se eles têm uma condição de vida legal, 3 anos antes ele já começa a se preparar para essa separação. E aí, se tem empresa, acontecem aquelas coisas de doação, de cotas, ou vende as cotas por um valor ridículo, ou vende patrimônio, coloca o nome do patrimônio, coloca o patrimônio em nome de um familiar. Então, hoje a gente consegue trabalhar com isso prevenindo, né? E como é que a gente previne? A mulher precisa conhecer o patrimônio que ela tem, conhecer os rendimentos daquela família, o quanto que eles usam de dinheiro por mês, por exemplo, qual é o volume financeiro. O fluxo de caixa da família, né? Fluxo de caixa. Qual é o fluxo de caixa da família, da empresa, e tudo isso ela precisa já antes de saber que vai separar, porque se tiver ocorrido já alguma situação dessa que caracterize uma fraude, a gente consegue comprovar com meios legais também. Por exemplo, ele vendeu um patrimônio para a mãe. Tá, mas esse patrimônio às vezes é algo de onde ele tirava uma renda, uma casa que ele tinha um aluguel. Então, vendeu por quê? Tinha uma dívida alta ou não tinha? A pessoa que pagou tinha condições de pagar? E esse dinheiro foi pago como? Enfim, coisas assim, sabe? Que a gente hoje precisa tomar cuidado, porque a fraude à partilha de bens, que é o que a gente chama isso, é a principal forma de violência patrimonial que a gente reconhece hoje nas famílias, né? Aí eu vou fazer uma provocação um pouquinho para a Aline, porque eu sei que ela já fez isso com uma cliente dela. Como é que você prepara financeiramente uma mulher para sair de um casamento? Então, essa questão, né, principalmente a mulher que já trabalha, o ideal é que ela não pegue o salário e entregue todo ao marido, né? Que você faça um planejamento orçamentário da família e que tenha a parte comum da família. Então, mesmo que até tenha uma conta conjunta, mas que seja para isso. Então, nessa conta conjunta, a gente vai colocar percentualmente a minha parte que compete à casa, a parte do marido que compete à casa, e coloca lá. E ela precisa fazer uma reserva para ela, do salário dela. Então, ela tem que ter uma reserva financeira para
E não só para emergência, né? Tanto é que as pessoas até muitas focam apenas, precisa ter uma reserva de emergência só. Não, você precisa ter reserva para vários objetivos da sua vida. Uma emergência, né, que você vai colocar num investimento que você possa sacar a qualquer momento, que a gente chama de liquidez diária, e por um investimento para curto, médio e longo prazos. Porque com isso você se protege, né? Então você vai botar no longo prazo, você vai colocar num investimento que renda alguma coisa mais a inflação, que se ele ficar lá um tempo, né? A gente não sabe se esse casamento vai durar 10, 20 anos. Então, esse dinheiro, pelo menos, vai estar protegido à inflação mais uma taxa, minimamente, né? Se ela não consegue fazer nada tão rebuscado. Então, é importante essa partilha do salário de cada um, da renda de cada um. É importante você ter uma parte para você usar hoje, né? Então, você não tem que pedir para o seu marido para você, sei lá, cuidar do seu cabelo. E a gente conhece pessoas, eu conheço pessoas próximas que fazem isso. Sabe? Então, assim, isso não faz sentido hoje acontecer. Então, se você tem seu salário ou não, né? Se você abdicou do seu trabalho e você está em casa cuidando do lar, que você tenha a sua parte disso, né? Você vai ter que pegar o salário do seu marido e ver lá qual é a parte que compete a mim. Porque você vai ficar com zero? Né? Como é isso? Então, não vou ficar pedindo, me dá R$10, me dá R$100, me dá R$1.000 para isso, para aquilo. Não, a gente já faz esse planejamento orçamentário para isso. E a pessoa que trabalha, aí sim, essa pessoa que trabalha, que tem a renda, ela não tem que entregar integralmente ao marido. Eles precisam fazer essa partilha e uma grande parte, né, pelo menos assim, com o orçamento organizado, diria uns 20% para os investimentos dela. Então, é que até investimentos, né, em algumas corretoras e tal, você só consegue fazer de CPF para CPF. Ou seja, você não vai colocar no CPF do seu marido, você vai colocar no seu CPF. Né? Então, você vai estar lá com... Dependendo, né? Não são todos os bancos nem todas as corretoras, mas algumas você consegue amarrar para o seu CPF. Então, no caso de separação, está no seu CPF o investimento. Então, você pode fazer o investimento da família, uma viagem de família, né? Uma reserva da família, e ter no seu CPF, um local que, se aconteça qualquer coisa, você está protegida. Claro que além dos bens da família, estou falando mesmo da renda, né? A renda, a gente precisa fazer essa partilha, é importante. E a parte percentualmente, que ela vai ter que descobrir, cada um com a sua realidade, o quanto que ela pode usar hoje com, tipo, não se meta comigo. Eu tenho X reais, X percentual para fazer com o que eu quiser. Eu acho que essa liberdade é muito importante para a mulher, para ela não ter que esconder essa cola. Não, eu tenho dinheiro para eu gastar com o que eu quiser. É claro que existe a compra compulsiva, existem outros problemas que são tratados em uma outra questão, a gente não está entrando nesse mérito. Pensando numa situação saudável, uma pessoa que não tenha nenhum problema, né, desse tipo, você sim tem que ter a sua... o seu salário está em potes, né, em pedacinhos percentuais para cada parte da sua vida. Eu acho que isso te dá esse empoderamento. Deixa eu só fazer uma observação na questão do CPF, né? E aí vale para os dois lados. O que você juntar de investimento ao longo daquela relação, juridicamente, para fins de meação, não importa no CPF de quem está, né? Sim. Entra para meação, mas o fato de efetivamente estar no seu CPF ou no do outro cria liquidez, porque você vai discutir essa meação no momento da partilha, mas ali a curto prazo é uma coisa que você consegue acessar sem necessitar da autorização, do ok do outro, né? Diferente de um patrimônio imobiliário, por exemplo, que enquanto efetivamente não houver a partilha, por mais que um ou outro esteja habitando, você precisa de outorga uxória, que é um nome horroroso, para vender, né, aquele patrimônio, seja no nome da mulher ou seja no nome do homem. Então, só essa observação, mas concordo, é importante que se tenha essa liquidez. E uma das coisas que eu vejo um pouco, e aí provocando vocês duas também, as pessoas têm ilusão de que planejamento financeiro, investimento e tal, também é coisa para rico, né? Tem esse imaginário, né? Para eu investir é porque eu já tenho um patamar, eu já sei que eu, né, cheguei lá, e aí eu vou provocar dentro dessa coisa da pessoalidade a Aline a contar a história também. Pois é, então, voltando até rapidamente na minha motivação para ir para essa área, em resumo eu trabalho com matemática financeira na universidade há muito tempo, até na escola também, e os meus alunos falaram, professora, e aí, onde você investe?
conta pra gente. Eu falei, pois é, eu invisto no cheque especial. Aí ela, o quê? Eu falei, pois é, eu gasto tudo que eu recebo, desde que eu me entendo por gente. Mas, professora, pelo amor de Deus, ela, ai, gente, que vergonha. Né? Então, eu decidi tomar a rédea do meu dinheiro, e isso vem, né, talvez de uma infância mais difícil, que a gente não tinha tanto recurso. Então, quando você começa a aumentar o seu salário, o que você faz? Automaticamente, aumenta seu custo. Você gasta mais, e quando você não tem planejamento, você só gasta. Gasta, gasta. E se ninguém te acordar, você simplesmente vira naquela bola de neve. Ah, tá, mas mês que vem tem salário, eu cubro. Né? Então, tá sempre nessa. Então, eu tive esse agente motivador, que foram meus alunos me cobrando, e eu falei, como eu coloquei, a gente não aprende isso, nem o professor e nem o aluno, tá? É a gente estudar por fora, né, num curso de especialização, você fazendo leituras. Hoje em dia tem muito mais recurso, né, de cursos, de formação, mas eu me formei, o doutorado foi em 2013. Então, mesmo nessa época, já não tinha tanto, assim, da forma como está hoje, em 2020. Então, eu tomei isso, estudei, comecei a cuidar do meu dinheiro, e aí, com isso, eu consegui, aos poucos, estou tentando, trabalho de formiguinha, desmistificar isso. Passando isso na universidade, meus alunos são universitários, bolsistas, né, sem emprego, ou primeiro emprego, que pagam pouco. Então, a gente pode investir. Começa em R$1. Tá, professor, R$1 eu vou ficar rico? Claro que não. Nem 1, nem 10, mas é a mudança, né? Aquela mudança da chavinha de sair do descontrolado, do gastador, do devedor, para o investidor. E aí, à medida que o tempo vai passando, você vai se planejando para ter mais recursos, para conseguir uma melhor rentabilidade. Quanto mais dinheiro você tem para investir, melhor a sua rentabilidade. Assim vai um ciclo vicioso positivo. Mas sim, você consegue começar a investir por R$1. 1, 5, 10, 50, 100, 200... Fazendo até um adendo aí que a Aline está falando, é exatamente isso. Assim, não existe muito dinheiro ou pouco dinheiro para investir. Você pode começar a investir do zero. O investimento ele vai partir do hábito de você começar a investir, da disciplina. E você vai começar pelo seu fluxo orçamentário. Bom, o que eu tenho de despesas? O que eu tenho de receita? Você precisa criar o hábito de você gastar menos do que o que você gera de receita, e a partir daí, a partir de um propósito, dos objetivos, você se organizar. O que geralmente as pessoas fazem? Elas recebem seu salário, elas gastam, se sobrar, elas guardam, se não sobrar, elas não guardam, e quando guardam sem propósito, daqui a pouco elas gastam de novo, e, enfim, não consegue dar sequência. O correto mesmo é você depois do seu plano ali estipulado, né, traçado, você recebe seu salário, você guarda, e o que sobrar, você vai pagar suas contas, você vai, de repente, comprar alguma coisa que você já estava... É aquele famoso se pague primeiro, né, Tati? Se pague primeiro. Pague primeiro. Então, o que é esse se pague primeiro? Chegou o seu salário, chegou a sua renda, você já destina para investimento. E seja ele para qual objetivo for. Pode ser um objetivo de independência financeira. Bom, eu estou juntando aqui hoje porque eu quero trabalhar menos. Eu quero ter a opção de poder parar de trabalhar daqui a 20, 30 anos. Então, deixa eu juntar aqui para esse objetivo. E quanto antes você fizer, melhor, menor vai ser o seu sacrifício, né? O seu horizonte de investimento ele vai ser muito maior. Quando você deixa para fazer isso, quando você dá um start disso, está mais velho, as coisas podem se tornar um pouco mais difíceis. Os seus sacrifícios serão maiores, não tem jeito, né? E as suas compensações ali vão ter que ser maiores também, né? Você, às vezes, vai deixar de comprar alguma coisa que você queira ou fazer aquela viagem dos sonhos, mas pensando ali no seu objetivo. De repente, se tivesse pensado antes, você não precisaria abrir mão disso. Você já teria suas viagens planejadas, os seus sonhos ali já organizados, enfim. Então, o guardar dinheiro, o investir, é para qualquer um, só que tem que começar, né? Você não começa um emprego ganhando rios de dinheiro. Você começa aos poucos e ao longo do tempo você vai dando experiência e vai ganhando mercado e vai ganhando mais. E é assim que acontece, né? Salvo ali algumas exceções da vida, a vida comum, o cotidiano é esse. Então, você tem que começar, que seja do zero. Quanto antes, melhor, né? Então, é por isso que aí aparece a educação financeira, que, né, está sendo implementada a partir desse ano nas escolas, que a ideia é que se faça essa mudança de mentalidade em relação ao dinheiro,
Porque não é só o quanto você ganha, é também o quanto você gasta. É claro que quanto mais você ganha, você tem mais facilidade, por exemplo, de sair de uma dívida, né, de se reorganizar. Quando você ganha muito pouco, é mais difícil, você demora mais para sair de uma dívida, então você tem maior poder de pagamento quando você tem um bom salário. Mas o aprendizado, ele deve começar ainda quando você não tem, por exemplo, tanta responsabilidade, né, que você consegue poupar mais percentualmente falando do que quando você tem mais responsabilidade. Então, tudo é uma questão gradativa. Agora, ok, já estou, né, já sou, sei lá, já tenho uma meia-idade, não volto mais para a escola, e agora o que eu faço? Ainda dá tempo? Claro que dá, né? Todo dia é dia de aprender. Mas essa é a questão, é primeiro você organizar, né, criar objetivos palpáveis. Então, não é só botar assim, vou apenas me poupar para minha aposentadoria. Que tristeza, né? Só para daqui a 40, 50 anos? Não, por favor. Né? Então, a gente poupar para pequeno, médio, longo prazo. Então, pequeno é ano que vem. O que eu vou fazer? É no Natal. Né? Eu quero ter uma ceia de Natal, eu gosto de presentear as pessoas. Como é isso? As pessoas não planejam essas datas importantes. No planejamento financeiro das pessoas tem o quê? Aluguel, condomínio, carro, enfim. Ninguém tem, por exemplo, presentes que gosta de dar ao longo do ano. Né? Então, você tem vários aniversários que você gosta de dar, da família, sobrinho, sei lá. Então, você vai organizando isso. Quando você olha, o seu orçamento é mais apertado do que você imaginava, porque você só imagina aquelas contas tradicionais. Né? Então, você tem as suas férias que você gasta, você não se planeja. Depois eu parcelo. E sempre a gente tem a cultura do parcelar. Né? Então, quando a gente faz esse pré-planejamento, a coisa fica mais tranquila. Ou pelo menos você precisa enxergar o que você precisa mudar. Né? Preciso ganhar mais, preciso fazer renda extra, preciso ampliar meus horizontes, enfim. Com o planejamento que te dá esse poder de enxergar além do mês que vem. O brasileiro, em geral, né, tem uma cultura muito pouco de fazer poupança, né? De fazer esse saldo ali de ato de poupar, né? Não é ter poupança, gente. Não. Poupança não é, né, o melhor investimento do mundo. Isso até eu sei. Mas a gente não tem tanto o hábito de poupar efetivamente. Como diz, eu tenho uma sócia que diz que adora investir em bolsa. Não de valores, né? Não é de valores. Então, e é o tipo de coisa que a gente precisa mudar efetivamente a mentalidade, pensando também um pouquinho na nova geração, né? Que está ali para te seguir. Eu sempre gosto de dizer que, em termos de planejamento financeiro, o pior planejamento sucessório que você pode ter é dizer para o seu filho que você está fazendo guardando dinheiro para ele. Nunca diga isso. Ele se acomoda. Ele vai esperar, né? Os 18 anos dele chegarem. Você pode até fazer, mas não pode contar, né? Porque ele não tem que contar com esse dinheiro, não tem que contar com esse planejamento. Mas é claro que é uma das coisas que a gente pensa, né? E muitas vezes tem alguns mecanismos, não só de investimento, que aí eu vou deixar para vocês, né? Tanto de previdência, seguro de vida, que é uma coisa que, né, brasileiro também não tem muita cultura de fazer, né? Mas tem alguns mecanismos, e aí, voltando um pouquinho para situações mais conflituosas, eu já tive uma indagação dessa de uma cliente, eu achei bem curioso e achei interessante. Era um caso em que os dois tinham, né, patrimônio, foi um divórcio bem litigioso, né? E eles tinham um filho menor. E ela dizia, olha, minha maior preocupação é que se eu vier a óbito, meu filho é meu único herdeiro, né? Ok, né? Porque hoje também é importante ressaltar isso, que é uma coisa que as pessoas não se atentam tanto. Cônjuge é herdeiro, tá? Desde 2002. Cônjuge tem direito à meação, de acordo com o regime, e é herdeiro nos bens particulares, né? Que são os que não se comunicam numa comunhão parcial de bens, o que a pessoa recebeu de doação, de herança, ou no regime da separação total, ele é herdeiro em iguais condições aos filhos. Só não é herdeiro em regime de separação legal de bens, que é aquele imposto pela lei para quem tem casa com uma idade mais avançada, ou se divorcia e não faz a partilha, que também é uma coisa que as pessoas não sabem, deixa para discutir partilha depois, só pode casar por separação legal se for casar de novo.
né? E no regime da comunhão total, porque aí o cônjuge já tem garantida a meação sobre qualquer patrimônio, seja fruto de doação, de herança, do que for. Inclusive, é importante, Vivi, inclusive na união estável, né? Sim. Esse tempo eu estava fazendo um pacto de união estável, né? E a gente foi escrever o pacto e o homem, na ocasião, ele queria que ficasse determinado que, no caso do falecimento da moça, né, da mulher, que ela não seria herdeira. Eu tive que dar notícia para ele que isso não era. Acabou que eles nem que fizeram, né? Não é possível. Acabaram não fazendo, não, mas não por isso, porque ele queria colocar tanta coisa também ali que praticamente eu acho que ela percebeu que ele não estava confortável com aquela união. Mas enfim, fecha parênteses, foi só um desabafo. Não, e tem uma coisa importante, porque a única diferença que existia, né, entre casamento em si e regime de união estável estava justamente na sucessão, porque a companheira, pelo Código Civil, não é herdeira, mas isso caiu por uma decisão do STF e tem repercussão geral, já foi. Então, hoje, não importa se casou no papel, porque também as pessoas têm essa ilusão, né? Não, mas eu não casei no papel, não faz diferença, gente. Então, estável, não precisa nem de reconhecimento, né, por escritura pública, facilita, mas não é obrigatório, é uma questão de fato. De qualquer maneira, nessa sucessão, você vai ter essa questão de ser herdeiro ou não, e se o cônjuge for, né, a pessoa não deixou descendente nem ascendente, se ele é herdeiro de tudo. Não é possível abrir mão de herança, como a Cândida falou antes, que ela aconteça, porque eu não posso dispor de herança de pessoa viva, né? Não posso renunciar antes, não posso fazer nada em relação a isso. Ainda que eu queira renunciar, já tive situações também de me procurarem, a pessoa tinha uma péssima relação com o pai, né, com o avô, na verdade, o pai era pré-morto, então essa pessoa seria herdeira do avô, e fala, eu não quero ser herdeira, eu quero declarar antes dele morrer que eu não quero ser herdeira. Não pode, tem que esperar ele morrer, não tem jeito. Mas uma das coisas que eu queria, antes de passar para elas, para falar um pouquinho, né, de planejamento em relação à VGBL e tal, é que você, numa relação conflituosa e que você queira tutelar o patrimônio que vai ser recebido pelo seu filho, em testamento você pode nomear tutor para aquele menor para esse patrimônio. Né? O pai não vai deixar de exercer o pátrio poder, vai continuar sendo responsável pelo menor na sua falta, mas o patrimônio que o menor herdou, ele não mexe. Quem vai mexer é a pessoa, quem vai gerenciar esse patrimônio até a maioridade é a pessoa que você escolher em testamento para fazer isso. Isso é uma coisa pouco divulgada também, né? E existem outras maneiras também de você salvaguardar ali o seu filho em qualquer situação, que são aí os planos de previdência. Eu, por exemplo, minha filha é a minha beneficiária integral em qualquer dos meus planos, porque se tudo estiver bem, é o pai que vai gerir, então tá tudo certo. E, de qualquer maneira, eu já poupei aí um ITD, né? Porque o que vai para o outro cônjuge, de qualquer maneira, quando passa para o filho comum, vai ser taxado de novo. Então, já para pular um imposto, vai direto, né? Acho que você está certa, Vivi. Hoje a gente tem como ferramenta aí a questão de sucessão, é a parte de fato da previdência, porque ela não entra em inventário, então você pode destinar aí o herdeiro que você queira, né, na participação que quiser, já destinar esse dinheiro para essa pessoa. Enfim, a gente tem também o seguro de vida, né? Às vezes a pessoa ela não tem patrimônio suficiente ainda para fazer ter numa previdência o que o menor precisaria, o que o herdeiro precisaria. O seguro de vida ele vem e ele preenche ali esse gap, né? Bom, para fazer o inventário da minha família, para o meu filho eu preciso de 1 milhão, eu não tenho 1 milhão em previdência ainda. Então você contrata ali uma pólice de seguro que ela vai te suprir ali nessa necessidade. E a questão do seguro ela não tem imposto, né? Então o herdeiro ele recebe aquele valor sem pagar imposto de renda, no que na previdência tem, né? Então, e tem também alguns estados aí, você pode me ajudar,
que também estão cobrando ITCMD de Previdência também. São Paulo não, no Rio sim, aí tem gente que paga, tem gente que não paga, isso ainda é discutível aí, No né? Rio tem a previsão sobre PGBL e VGBL, mas há uma decisão do Tribunal de Justiça ainda não, né, transitada em julgado, que entende que não há incidência em VGBL, porque eles equiparam a seguro de vida, né? No PGBL já teria incidência de TD no estado do Rio. Aí até aproveitando o gancho para explicar aí a diferença entre PGBL e VGBL, porque isso pode ser muito importante, né? No momento de decisão de fazer um plano de previdência para deixar como sucessão para o herdeiro. A principal diferença entre os dois é que o PGBL a gente usa apenas para abater imposto na declaração de imposto de renda. Então, você pode abater ali até 12% da sua renda bruta tributável no seu imposto de renda para que você pague menos imposto, que deixe de pagar imposto, enfim. Ela é uma ferramenta usada apenas para isso. Por quê? Porque quando você vai resgatar, essa alíquota de imposto de renda, ela incide sobre o total do seu patrimônio, tanto do principal quanto do que rendeu. Ou seja, você não deixa de pagar imposto, né? Você vai postergando esse imposto, mas na hora que você paga sobre o seu patrimônio total. Enquanto no VGBL, o imposto que você paga é só pelo rendimento, né? Então, apliquei R$10, me rendeu R$1, eu vou pagar a alíquota ali sobre R$1. Então, dependendo do seu objetivo, se for realmente para deixar patrimônio para a família e não precisar fazer abatimento na declaração de imposto de renda, a escolha ideal é o VGBL, não o PGBL. Ou então, pode ser um mix dos dois. Olha, eu preciso abater realmente do meu imposto de renda, mas eu também preciso deixar para o meu filho. Então, você só vai aplicar referente até 12% da sua renda tributável e o restante vai ser no VGBL. Né? Então, isso é importante porque hoje a gente encontra muitas pessoas com plano de VGBL sem o menor propósito, né? Então, acaba perdendo dinheiro lá no final. Tem até um comentário aqui, só para aproveitar, né, a interação da Andréia Nicoletti, deve ser sua parente. Viviane, ensinar os filhos a fazê-lo, incentivar a não fazer por ele. Foi por isso exatamente que eu abri dizendo assim, você pode até fazer, mas não conta. Não conta, exatamente. Não conta, não conta. Porque uma coisa que eu sempre ouvi do meu pai era que a minha única herança era a minha educação. Sim. Real. E isso te faz efetivamente correr atrás, né? No fundo, eu sei que eu tenho minha rede de segurança ali se precisar, mas você já efetivamente parte de um frame de raciocínio de não contar com ela, né? E eu sempre ouvi muito dos dois, né? Tanto do meu pai como da minha mãe, não dependa de nenhum homem na sua vida, nem de mim mesmo, meu pai dizia. Sim, então, sim. É um pouco isso, né? Assim, você pode até fazer, mas não conta. E essa questão, né, de investir para o longo prazo, então, os planos de previdência eles têm essa facilidade por não ter que passar pelo inventário, né? Então, já vai direto para os seus descendentes. Mas existem investimentos de longo prazo também que fazem, às vezes, da previdência, né, que podem até render mais, só que ela vai entrar no inventário, então tem um pouco mais de trabalho. Então, você também pode fazer essa divisão, né? Vou botar uma parte na previdência e uma parte, de repente, para render um pouco mais em algum outro ativo, né, de longo prazo, como investimento no Tesouro Nacional, né? Então, você tem investimentos para 2035, 2045, também não são ad eternos, né? Eles têm um prazo de vencimento, como todo investimento de renda fixa. Mas você consegue atrelar, né? 45, então a gente tem aí 25 anos, atrelado à inflação e mais um percentual. Só que a infelicidade vai ser ter que passar pelo processo de inventário e dar um pouco mais de trabalho, mas dependendo, você pode mesclar isso para poder ter um pouco mais de rentabilidade, né? E tem que fazer essas contas para ver o custo-benefício de passar direto e ter uma parte que vai para o inventário, mas que depois você talvez tenha uma melhor rentabilidade. Existe Tem toda até uma estrutura... Desculpa, Fala, pode falar.
Existe até uma estrutura que a gente utiliza bastante para sucessão, né? Que é através do trust. Acho que a Viviane pode depois falar melhor. Eu não sei se era isso que você ia falar, mas investimentos através do trust, ele tem uma vantagem tributária muito grande, né? Porque você paga o imposto em cima de ganho de capital. Isso se você pedir o resgate antes do tempo. Agora, se você falece, o recurso que está lá, ele se transforma numa apólice de vida. E o beneficiário ele tem acesso a esse dinheiro sem pagar imposto de renda. E isso é muito vantajoso também. Um plano lá fora, naturalmente, você vai ter ainda a valorização cambial desse investimento, com mais retornos. Isso também pode ser uma alternativa. É claro que cada caso é um caso, né? Eles podem se complementar. Para alguma família isso pode ser que não seja adequado, mas para outra sim. Enfim, depende de cada caso, mas também é uma outra alternativa. Além de previdência, fundo, tesouro direto, carteira de ações, enfim. O mundo do planejamento, né, tributário, de sucessão e de blindagem, até que são coisas diferentes, né? Às vezes você tem uma atividade em que você está ali na linha de frente, é diretora de uma empresa, tem um risco trabalhista que pode acabar, né, recaindo sobre seu patrimônio pessoal. É um mundo, né? Eu brinco que não tem receita de bolo, depende muito do perfil de cada família. Trust é uma coisa maravilhosa, que também já demanda aí um patrimônio um pouco maior, né? Um investimento um pouco mais sofisticado. Não é um instituto que tem no Brasil, só tem fora, né? E lá fora é muito respeitado. Aqui ficou muito mal falado por causa do nosso amado Cunha, né? Que efetivamente fez ali um trust que não era um trust. Ele até tinha razão quando ele dizia que o dinheiro não era dele. Ele não estava errado. Porque quando você faz a transferência, você institui um trust, você passa o dinheiro, né, transfere para aquela instituição e sai do seu nome. Só que um trust real, você tem a pessoa que institui, você, né, designa beneficiários, você pode até nomear o que a gente chama de, né, Finance Advisor, que é alguém para opinar em relação ao trust e como investir, ele não é obrigado a aceitar, então você efetivamente perde gestão daquele patrimônio. Isso assusta algumas pessoas, mas é super regrado lá fora, e o trustee normalmente ganha em performance, então ele tem todo interesse que o seu patrimônio cresça. E no caso do Cunha, ele era o donor, né, o settler, a pessoa que entregou o dinheiro, ele era o único beneficiário, ele era o financial advisor, então, assim, era meio complicado, né? Mas ele tinha razão, não era dele o dinheiro. Nesse ponto, ele tinha razão. Não, ele não conseguiu. Não tentem fazer isso de casa sozinhos. Não façam isso sozinhos. Não façam isso sozinhos. Investir lá fora é super interessante, mas também não façam sozinhos, porque investir direto lá fora é possível, mas quando você faz isso na física, né, no seu CPF direto, a forma de tributação é um inferno. Você vai precisar, né, contratar um contador para fazer isso. E às vezes você tem uma estrutura jurídica lá fora que parece um bicho também de 7 cabeças, né? Você fala de offshore, o pessoal já pensa que tem coisa errada, né? Fala, né? Até pelo Panama Papers e tal. Eu tava outro dia, até saiu um filme bem interessante na Netflix, ele tá como comédia. E eu vi com a Mirella falando do escândalo da minha filha, né? De Panama Papers e tal. E falei, olha só, não é toda empresa que não é todo offshore que necessariamente é ilegal, que está ali para fazer lavagem de dinheiro, para esconder patrimônio de drug dealer. Não é isso, né? Mas é o que fica no imaginário, é a fama. E hoje... eu queria... Desculpa. Só para completar, muito por conta até desse escândalo do Panama Papers, é um mercado que aumentou muito o nível de compliance. Então, hoje é uma estruturação muito mais segura, porque as próprias empresas lá fora que fazem esse tipo de estruturação, elas demandam um compliance muito maior, porque depois desses escândalos, o mundo mudou também, né? Então, mas não façam isso sozinhos. Não tentem fazer isso em casa. Eu queria fazer o seguinte, só para a gente também dar uma... A gente está aí com muita gente nos assistindo, né? E a gente tem tido realmente uma audiência excelente, não só durante as lives, mas também depois. O nosso último programa bateu já 6 mil
Gente, trepou aí. Espectadores. Oh, meu Deus, esse aqui vai ficar vídeo cacetada. E eu queria aproveitar, então, e o pessoal que está online, aproveitar as duas meninas aqui maravilhosas, a Tati e a Aline, né, super expertos, para quem quiser fazer perguntas aí com relação a investimento, dicas, aproveita aí que a gente daqui a pouco, mais uns minutos, a gente vai se encaminhando para o nosso final. Então, mandem as perguntas aqui, eu vou ficar responsável ou pelo chat ou aqui pela página do Facebook, e a gente minha para Tati e para a Aline, que a gente sabe que é um assunto super bacana, interessante, nem sempre a gente tem duas experts aí para a gente poder acessar e fazer perguntas e com respostas assim ao vivo e a cores. Eu sei que tem uma que sempre vem, né? E aí eu já vou me antecipar e jogar para vocês aí. Como é que eu faço para ficar rico, né? Tem sempre alguém que pergunta isso. Eu vou responder, Viviane, tem que fazer como a gente, que acorda cedo, hoje já... E dorme tarde. Dorme tarde, por exemplo, se considerar, depois da live eu ainda tenho uma reunião, hoje é sexta-feira, e amanhã eu tenho eu também tenho atendimento. Amanhã eu tenho duas, né? Umas 4 e umas 5. Então, assim, eu ainda não estou muito longe, muito longe da independência, né? Da riqueza, dependência, mas eu estou apostando que esse é o caminho. Eu já respondi. Eu queria falar que, didaticamente, o pessoal gosta de números mágicos, não gostam? Números da fortuna. Tem um número mágico, assim, não é mágico, né? É uma conta de renda perpétua inversa, para você fazer facilmente. O que é renda perpétua? É aquela renda, é a aposentadoria, né? Mas a gente agora pensando numa complementação da aposentadoria. Então, um valor que você gostaria de ter acrescido na sua aposentadoria, uma renda perpétua. Como é que você descobre quanto que você tem que acumular para depois gerar aquela renda perpétua? Tem uma conta, né, que é só você dividir o valor pelo percentual, mas tem uma coisa mais fácil, que é um número, claro, aproximado e sem contar na inflação, que é você pegar a renda que você quer ter, multiplicar por 175. Nossa! É um número mágico. É porque, na verdade... é porque esse número, na verdade, é pensando que você vai acumular um capital e vai investir ele, depois de acumulado, em algo que renda em torno de 0,6% ao mês. Hoje, com a taxa Selic bem baixa, né? Isso está bem longe, mas ela é cíclica, né? Então, daqui a 30 anos, a gente não sabe quando é que ela vai estar. Mas em outros investimentos um pouquinho mais, não diria arriscados, mas mais robustos, a gente consegue algo em torno disso. Tá? É claro que isso oscila. Então, pensando mais ou menos em torno de 0,5% a 0,6% ao mês, você juntou esse dinheiro. Quando você consegue colocar esse dinheiro investido em algo que renda em torno de 0,5% ao mês, 0,5% ou 0,6%, o montante que você precisa acumular é o valor que você quer vezes 175. Claro que são só valor aproximado. Então, imagina que você queira R$5.000 a mais na sua renda. Quanto que eu preciso acumular? 875 mil, já fiz a conta. Isso, entendeu? Então, você precisa acumular 875 mil por um longo tempo, né? Por um tempo da sua vida. Aí, depois você vai pegar esses 875 mil e vai colocar num rendimento ou numa carteira de investimentos que renda, né? E aí o consultor vai te ajudar nessa, né, Tati, nesse processo para encontrar uma carteira ideal que vai render em torno de 0,5% a 0,6%, que é um número, né, factível para um montante. É claro que hoje, com a taxa Selic bem baixinha, então é mais difícil deixar tudo na renda fixa, mas a gente está falando de longo prazo, está falando, né, de você estudar investimentos, de você ter um assessor, então... e não é uma coisa tão longe. Então, é um número mágico que as pessoas gostam de ter, né? É claro que isso varia muito, mas você já tem pelo menos um patamar. Bom, se eu juntar isso, e aí depois você pega ao contrário, né? Para eu juntar 875, eu tenho que fazer a conta quanto eu teria que ter por mês em X anos para acumular esse valor. Tá? Bem parecido com o planejamento financeiro, né? Quando a gente coloca isso em prática no planejamento financeiro, ele traz exatamente esse cálculo, mas não é o número mágico, né? Não é um número mágico. O número mágico é a brincadeira, é porque tem por trás aí... Mas é exatamente como o número mágico. Não é, a gente não usa a expressão número mágico, mas é exatamente isso
que você falou. Então, assim, quando a gente tem... Como é que faz para ficar rico, né? Primeiro, a gente define o que é a riqueza para você. O que é ficar rico para você? Porque, às vezes, ficar rico para mim é diferente de ficar rico para você, né? Cada um tem riquezas ali diferentes. E, bom, esse número, 875 para você, 875 mil para você, é de fato algo que vai ser suficiente? Vamos ver, né, ao longo do tempo, como é que isso é. Porque hoje a gente teve uma redução, quarta-feira, teve a reunião do Copom, a taxa de juros caiu para 2,25%. Ao ano? Ao ano. É provável que em agosto tenha mais ali uma nova queda. Enfim, a gente vê que os produtos de renda fixa, eles tendem a te trazer menos retorno. Então, a chave ali do sucesso para você ter um retorno interessante é a diversificação. E isso ela vai depender de cada perfil de investidor e momento de vida dele, né? Qual é o risco que ele está disposto. A gente já temos perguntas aqui, tá? Então eu vou começar a ver, porque senão a gente não tem tempo de atender aí o nosso público. Eu vou ler aqui. Andréia, menina, sugestão de programa de educação financeira, acho que se deve começar por aí. E como fazer chegar a informação às mulheres? A Cleusa está perguntando, Tati, vale a pena pegar empréstimo 1% de juros e aplicar? Vou arriscar na minha matemática e dizer que não, hein? Não, por favor, pelo amor. Não. Mais uma aqui. A Andréia também está falando o seguinte, Andréia de Jaguaribe. Vocês poderiam intermediar o treinamento a mulheres interessadas em instituições fornecedoras? Sei que o Bacen, por exemplo, faz esse trabalho gratuitamente. Aí eu acho que vai na linha. Obrigada pela colaboração aí, pelas perguntas, meninas. Obrigada. Vai na linha do que a gente falou de deixar depois na página, né? Que a Aline vai passar alguns programas desses gratuitos, né? De educação financeira. Eu acho que para isso a gente vai deixar na página depois, mas o do 1%, até eu já sei dizer que não. Tá? Não. Mas é bacana que as pessoas... Mas é bacana. Não, eu vou deixar elas responderem. Eu já vou deixar, só porque assim, acho que minha matemática ainda tá boa. Outra coisa, taxa gente, de 2,25 ao ano, dividido isso por 12, vai dar bem menos do que 1. Tá fechando. Até fechando. Eu vou dizer aquela frase, né, que mulher advogada. Eu aprendi, eu sempre fui péssima em matemática, sempre passei assim, raspando, inclusive no vestibular, ainda bem que na parte das humanas, em história, literatura, português, eu tirei uma nota boa, porque matemática, física e química, eu chutei, mas eu passei. Bem classificada na PUC, lá no Rio Grande do Sul, graças a Deus. Mas hoje, não sei nada. Hoje, como dona de casa, responsável pela minha família, que sou eu, meu filho e 2 cachorrinhos, então sou responsável pela família aqui em casa desde sempre, há muitos anos, há mais de 15 anos, e também sou uma das responsáveis pelo meu escritório, então fui obrigada a entender pelo menos o mínimo, né? E não é fácil. Gente, estou vendo aqui o pessoal se manifestando aqui no nosso programa de hoje, e também lembrando que a gente precisa que o público também mande sugestões de temas e assuntos. Esse tema de hoje é um assunto super bacana, então a gente pode voltar também, talvez com alguma coisa mais específica. Já fico aí convocando as meninas desde agora. E porque realmente é um tema, como vocês falaram bem no início, né? A gente fala muito, é um tema pouco debatido, talvez, assim, pelas mulheres, né? É interessante isso. E até vou tentar entender um pouco isso, ler um pouco, eu gosto dessas coisas, um pouco da questão estrutural, né? Que é do machismo mesmo e do nosso comportamento. Eu acho que a gente não pode também ficar atribuindo aos outros, né? Se a gente mesmo tem esse comportamento, às vezes machista, às vezes de falta de interesse e até de acomodação, né? Que a gente muitas vezes tem. Eu confesso que muitas vezes fui muito acomodada com relação a isso, por falta de interesse, por não ser um assunto que não é do meu, assim, não é uma coisa do meu gosto, né? Eu prefiro ler outras coisas, o meu interesse. As meninas até que já estão convivendo comigo nessas lives já mais ou menos conhecem um pouco os temas que eu fico mais motivada de debater, mas é importante a gente dar essa diversificada e a gente tentar entender, porque é sobrevivência, né, gente? Então, eu acrescento nisso, assim, a gente procurar pessoas que a gente tem empatia da forma como ela trata, né? A educação financeira, ela está aparecendo muito, tem muito canal no YouTube, tem muito perfil no Instagram que está divulgando. É claro que você precisa ter
cuidado, né, para não pegar uma informação errada, dali partir para fazer um investimento. Então, você tem que... Primeiro, ali vai só clarear a sua ideia, para sair desse senso comum, né? Então, ao invés de você só ficar vendo outros assuntos que te despertam interesse, tenta gastar um pouquinho, se coloca, ó, vou estudar meia hora por dia, vou ouvir um podcast, vou ouvir um vídeo, né? Pega um livro, se coloca para ler algumas páginas, que quanto mais a gente conhece, mais a gente tem vontade de conhecer. Né? Então, às vezes, quando você encontra alguém que fale da forma como... Porque tem gente que vai falar e você não vai... Nossa, isso aqui não bateu. Então, se não bateu, passa para o próximo, que já tem muita gente divulgando esse tipo de conteúdo. Então, você está no trânsito, coloca lá para ouvir, está em casa fazendo uma outra atividade, coloca para ouvir, e aí você vai se acostumando com esse economês, né? Que não tem mais, o pessoal está tentando evitar. Eu mesma não fiz economia, a Tati também não fez? Fez economia? Não fiz. Não. Então, a gente não usa esse linguajar pesado, a gente tenta já amenizar o linguajar, e isso faz a diferença. Depois, se você quiser aprofundar, aí você vai com uma pessoa, né, que tem uma linguagem mais formal. Então, um dos caminhos é por aí, sabe? É esse daí, de tentar encontrar pessoas para você usar esse seu momento. Eu, como amo, eu vejo o dia inteiro, né, e estou sempre... mas eu tento sair também desse senso comum para a gente poder ouvir o que as pessoas, né, a demanda das pessoas, a dificuldade. É raro eu achar uma xará, gente. Cândida Linhares, poxa, nunca tenho uma xará. Adorei esse tema, aprendi muito, maravilhosas contribuições, obrigada, xará, Cândida Linhares, adorei. Beijo, Cândida. Essa eu sei quem é. É raro eu ter uma xará. Eu até olhei nesse Cândida. Será que eu estou escrevendo alguma coisa aqui para mim mesmo? É mãe do meu afilhado. Lembra aquele que entrou no meio da live que a gente sei, fez? famoso, afilhado famoso. Oi, Dinda! Então, é a mãe dele. Mas, e uma das coisas, eu vou deixar a Tati falar também, mas que eu acho que é importante, só para pegar o gancho, porque você falou de internet, não acreditem em investimento mágico, né? Pirâmide, porque pelo amor de Deus, pirâmide. Muita gente acaba caindo em pirâmide. A gente mesmo teve um caso desse lá no escritório com um idoso que foi ali encantado não só pela possibilidade de êxito, mas porque, né, enfim, colocaram um chamariz feminino com certos atributos, digamos assim, para negociar, né? Então, antes da Tati falar, só porque eu fiz a conta aqui, por isso que a gente precisa saber os números. Se a taxa Selic está 2,25 ao ano, ela mensalmente, na renda fixa, te dá uma remuneração de 0,18 ao mês. Então, você precisa conhecer esse número. Se alguém te oferece 1%, mais de 1% ao mês, o que é isso? Não existe. Então, por que a gente precisa conhecer? É para não cair em ciladas. Então, você pode não investir sozinho, né? Mas você sabendo, se alguém te oferece e fala assim, mas eu ouvi falar de 2,25 ao ano, como é que alguém está me oferecendo 50, 40 ao ano, ao mês? A gente precisa ter esses parâmetros. Alguma coisa está estranha, né? Fala, Tati. E isso é muito comum, tá? O cliente da Vivi é mais idoso, mas as pessoas mais novas, elas também caem nessas situações. Então, o que está muito comum hoje olha, investe aqui, eu te garanto 10% ao mês de juros. Não existe nenhum. E você só não pode tirar um dinheiro em X tempo. Isso indica que isso seja uma pirâmide financeira. E quando você vai investigar, de fato, assim, você está tirando o seu investimento de uma plataforma segura, seja um banco ou uma corretora, transferindo o seu dinheiro para uma PJ ou uma PF de alguém que você não conhece e acha que você está seguro porque você está assinando um contrato. Mas ele vai me dar um contrato. De nada adianta o contrato quando ele levar o seu dinheiro, né? Exatamente. Você vai procurar o CNPJ e depois nem existe. Você vai encontrar, teve um caso que a gente foi pesquisar o CNPJ da empresa e a prestação de serviço não tinha absolutamente nada a ver com finanças, com investimento, nada. Era uma empresa de tecnologia. Então, muito cuidado. Se a gente, como bem a Aline falou, a gente está com uma taxa de 0,18 ao mês de renda fixa, uma pessoa chega e te oferece 10%,
Corre. Não Olha, precisa aí, nem tanto. Mande prender. Não Olha, precisa nem aqui, tanto. tá tentando me 1%, 2%, já não temos, né? Então, é importante a gente conhecer esses números. Quando eu falo de internet, é para você acostumar o seu ouvido, né? Mas não é para você fazer nada. Tanto é que eu indico os meus alunos primeiro nem a pagarem por cursos. Façam tudo que é de graça em instituições sérias, né, renomadas, para você ter o conhecimento mínimo, para depois você saber escolher se você precisar investir em algum curso, em alguma consultoria, né? Porque até você pode ser enganado. Então, você precisa ter esse conhecimento para não ser enganado. Entendeu? Tanto no conteúdo, quanto na indicação de um investimento, faça isso, faça aquilo. Então, tem uma frase importante, né? Conhecimento é poder. Se você sabe, você se empodera de dar não, de dar sim, de falar, não, isso não é para mim, e ponto. Simples assim. Outra muito comum, quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Exatamente. Essa aí é... Essa aí é aquela que... Não falha nunca. Não falha, Mas se você não sabe que a taxa é tal, você pode achar que é normal. Sabe? Que é normal. Então, por isso é tão importante a gente divulgar esse conteúdo, né? Para as pessoas saberem, olha, eu ouvi falar nesses números, então esses não fazem sentido. Então, aí já aproveitando o gancho, eu que não sou do mundo das finanças e respondendo a Cleide, não pegue um financiamento a 1%, porque você não vai receber de rendimento um valor nesse patamar. Estou vendo aqui se a gente está com alguma outra pergunta para a gente já ir se encaminhando aqui para o nosso encerramento. Não, por enquanto, eu acho que não. Eu vou aproveitar o gancho só que você falou do machismo, não tem nada a ver com finanças, mas eu fiquei na última live que a gente falou de violência doméstica, até que a gente falou um pouco, né, de como a gente passa, nós mulheres mesmo, às vezes isso na criação dos filhos, e aí desde aquela época eu fiquei com uma piada na cabeça que meu pai contava, que eu preciso contar, porque reflete muito isso. São duas senhoras que se encontram, né, se cruzam na vida, amigas de longa data, e aí uma delas pergunta para a outra, nossa, seus filhos já estão adultos, você tem um casal, né, tão adultos, e como é que eles estão? Olha, minha filha está ótima, ela casou com um rapaz que faz tudo para ela tem um bebê pequeno, e você não acredita, ele levanta todo dia antes dela, faz o café, cuida da criança, joga o lixo fora e tal, e depois acorda ela. Aí, poxa, que legal, que bacana. E seu filho? Meu filho casou com uma aproveitadora. Você não sabe que todo dia de manhã ela faz ele acordar antes dela, fazer o café para ela, cuidar da criança e depois chamá-la. É exatamente o reflexo do que a gente acaba fazendo na criação, né? Então... Gente, eu fiquei com isso para contar. Isso aí, piada, mas isso aí, infelizmente, não é bem assim, né? A cultura é exatamente essa, né? Não é? Sim, com certeza. Meninas, eu vou pedir para vocês deixarem aí uma mensagem aí para quem nos assistiu e para a gente, já vamos dar mais ou menos 2 horas de... A gente nem viu o tempo passar, né? Passa rápido, né? Aqui é um problema, a gente começa e não termina. Eu falei para elas que eu começava a achar que estava na hora de acabar quando ficava escuro aqui do lado. Pois tem sido também o meu reflexo. Também assim. A semana que vem, já convido a Tati e a Aline, a gente vai estar com um programa super legal, a gente vai estar falando sobre um assunto muito importante, que é a questão do assédio moral, principalmente no ambiente de trabalho, é um tema muito, muito importante. Já convido aí todo mundo que está nos assistindo, convido vocês duas já para participar e divulgar, porque é um assunto bem, bem importante que a gente quer trazer aqui para o debate. Mas, enfim, já falei muito. Fale. Samira, pergunta para as meninas? Oi, não, eu estou satisfeitíssima com a conversa, quero só agradecer por elas terem aceito o nosso convite, por terem trazido esse tema que, como vocês todos já colocaram, é de extrema importância, que a gente realmente, eu não tenho costume, agora com as dicas da Aline, até vou procurar fazer isso, porque eu não sigo ninguém no Instagram que fale sobre esse assunto, não escuto Pode me seguir. E não tenho esse conhecimento que agora eu percebi que eu preciso ter, realmente. E então, só agradecer a vocês. Vou deixar vocês se despedirem primeiro.
Olha, eu agradeço a participação, agradeço o convite. Falei para ele, nunca tinha feito uma live antes, assim, foi a primeira vez. Não é um bicho de 7 cabeças, como eu imaginei que fosse, então... Viu? É um bate-papo, aqui a ideia é um bate-papo. Então, eu realmente agradeço. Sexta-feira que vem eu vou assistir, com certeza, é um tema que eu também me identifico muito, então... Nos identificamos, então, nos identificamos. Então, eu faço questão de estar presente. Muito obrigada. Obrigada a todos que também participaram, os convidados, enfim, as pessoas que mandaram as perguntas, assim, minha prima. Participante engajada. Engajada. Muito obrigada. Bom, eu agradeço bastante esse convite. É realmente muito satisfatório poder levar esse tema que por muito tempo ficou destinado ao mundo masculino, né? E eu já venho intimamente, pessoalmente, quebrando esses tabus desde que eu fiz mestrado e doutorado em área de homens, né? De matemática aplicada para engenharia, e eu falava assim, não, que é isso? A gente tem que conseguir, na verdade, a mulher tem que estar onde ela quiser. Né? Então, e que você se empodere do conhecimento, e no conhecimento de finanças, sim, você pode aprender, você vai aprender. Eu vou passar para as meninas os sites que existem, né? De forma governamental e entidades filantrópicas que estão divulgando conteúdo gratuito. Faça, estude, troque ideias, se junte com pessoas que queiram crescer, né? E que você, sim, possa cuidar do seu dinheiro na idade que você estiver, não importa. Quanto antes, melhor, mas eu aprendi há pouco tempo, então se eu aprendi, você também pode, e pode ir além, tá? Não esqueçam que conhecimento é poder, então se empodere do seu conhecimento para você ir além, tá? Obrigada, muito, 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 muito obrigada. Meninas, eu quero agradecer a Tati e a Aline por terem aceitado o convite, por estarem aqui falando desse tema. Eu acho que é efetivamente um tema importante, porque a gente às vezes fala de finanças e pensa no imediato, né? A gente olha a árvore e não olha a floresta que tem atrás disso e o quanto isso traz para qualquer pessoa, e aí tanto homem quanto mulher, mas é claro que a gente vai sempre, né, puxar a sardinha para o feminino, liberdade, que eu acho Sim. que é o que todo mundo precisa, né? É a principal meta, é uma das ferramentas de você conseguir essa liberdade. Então, eu queria agradecer vocês, agradecer a Samira e a Cândida pela parceria de sempre e a nossa plateia aí participativa de hoje. Tá, eu vou deixar aqui ter o meu Instagram, se vocês quiserem passar lá para poder pegar conteúdo. Eu tento postar conteúdo todos os dias. Tenho tentado, né, postar vídeos, porque os vídeos fazem a diferença. A gente tenta uma aproximação. É alineguedes.edufinanceira, alineguedes.edufinanceira. Então, eu sempre tento colocar conteúdos de uma linguagem bem fácil, acessível, tento responder as dúvidas, né, no máximo possível, para desmistificar. Nós temos também uma página no Instagram. Sim, eu estou lá no Instagram de vocês. Você tá marcada. Então, é só ir no Justa Causa, adiciona o Justa Causa e me encontra lá também. E a Tati também, né? Tati também tá lá. Não, as duas. Todo mundo que participa do programa aqui fica marcado lá na página nossa do Instagram. Aliás, é outro veículo de comunicação, né? Para quem nos assiste, vocês podem também mandar um direct ou no Instagram ou aqui uma mensagem na página do Facebook. A gente também tem um e-mail para perguntas e a gente vai encaminhar, se for para a Tati, se for para a Aline ou para os convidados que a gente já recebeu aqui no programa. A gente sempre encaminha e responde na medida do possível. Samira? Parabéns, meninas. Obrigada, gente. Obrigada. Gente. Tchau, tchau.